Quero agradecer ao nosso Senhor, Criador de todas as coisas, Pai poderoso, Deus eterno, por mais esse grande privilégio que Ele nos tem dado de estarmos aqui juntos mais uma vez para podermos meditar na santa palavra do Senhor. E eu quero ler juntamente com vocês no livro de Lucas. Você que tem a sua Bíblia pode estar abrindo conosco no livro de Lucas, no capítulo 10. Nós vamos ler os primeiros 3 versículos, depois nós vamos até o versículo de número 17 até o versículo de número 20. Então Lucas capítulo de número 10, dos versículos 1 até o versículo 3, e depois do 17 até o 20, que nos diz assim: depois disso o Senhor designou outros 70 talmidim, ou discípulos, e os enviou em duplas adiante dele, a todas as cidades e lugares aonde deveriam ir. Ele lhes disse: tenham certeza de que a colheita é abundante, mas há poucos trabalhadores. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que apresse o envio de trabalhadores para fazer a colheita. Vão, mas prestem atenção, eu os envio como cordeiro entre lobos. No versículo de número 17 até o 20 nos diz: os 70 voltaram alegres. Senhor, disseram, com seu poder até os demônios se submetem a nós. E Yeshua lhes disse: eu vi Satã caindo do céu como um relâmpago. Lembrem-se de que lhes dei autoridade para pisar sobre cobras e escorpiões, sim, sobre todas as forças do inimigo. Nada lhes fará mal. Contudo, não se alegrem, porque os espíritos se submetem a vocês. Alegrem-se, porque seus nomes estão escritos no céu. Amém. Nós deparamos aqui uma passagem sobre Lucas, onde o Senhor dá uma experiência aos seus discípulos. Ele, não somente aqueles 12 que estavam com ele diretamente, mas aos outros seguidores, e ele designa 70 homens, então, 70 dos seus seguidores, para estar participando de uma grande evangelização. E Jesus então chama eles, envia-os de 2 em 2 e fala para eles: olha, entrem nas cidades e em qualquer lugar vocês entrem, e tenham certeza que a colheita é abundante, mas ainda há poucos trabalhadores, né? E aí ele diz: peça ao Senhor que Ele envie trabalhadores para a ceifa, para a colheita. E ele diz ainda: olha, eu vos envio como cordeiros no meio de lobos. Então nós sabemos que a evangelização, ela se faz necessária da nossa parte, e por todos os meios que nós podemos estar nos comunicando, todos os meios são meios de evangelização, através de um folheto que às vezes você recebe e nós entregamos, que tem ali um comentário, que tem ali alguns versículos que falam da palavra de Deus e que esclarecem a palavra de Deus para as nossas vidas. Quando nós estamos até mesmo nas ruas, nas praças públicas, pregando o evangelho ali, fazendo um culto ao ar livre, né, como nós estaremos aí no mês de dezembro, então você pode estar sendo evangelizado também através da televisão neste momento, através da internet, através do telefone, através dos meios de comunicação como o rádio. Então você tem muitos meios de ser informados sobre a palavra de Deus. E Jesus aqui dá uma demonstração de que eles fossem e envia-os com autoridade. Ele delega autoridade, delega poderes àquelas pessoas que estão
sendo enviados. E ele pega aqueles 70 homens, de 2 em 2, fala: saiam por todos os lados e vocês vão me ajudar na evangelização. Porque nós sabemos que Jesus, quando veio a esse mundo, estava limitado ao seu corpo, então ele não poderia estar em todos os lugares. E depois de um tempo, depois dele explicar quais eram as boas novas para aquelas pessoas, então ele envia aqueles homens para que pudessem estar proclamando as boas novas, o evangelho, que nada mais é do que as boas novas para aquelas pessoas que ainda não conheciam. Esperavam até que o Messias chegasse, mas não sabiam qual era a forma, não sabiam e não puderam, não conseguiram entender o plano de Deus, porque nós sabemos que nós temos as nossas imaginações. Cada pessoa, se diz até um ditado, cada cabeça é uma sentença. Então cada um de nós temos imaginações. O que nos falta muitas vezes é nós entrarmos no plano divino, é nós conhecermos a vontade do Senhor, é nós nos entregarmos verdadeiramente com uma comunhão intensa com Ele, para que nos seja aberto o entendimento da sua palavra e que nós possamos conhecer, entender e perceber todo o seu plano, tudo aquilo que Ele deseja fazer, o que Ele quer de nossas vidas. Para isso, Ele deixa uma receita, Ele deixa um livro, um livro que hoje, para nós, numa grande facilidade, nós podemos constatar em uma peça só, num livro grande, chamado Bíblia Sagrada, Escritura Sagrada. Também podemos tê-la no celular, no computador, temos várias formas em que nós podemos tomar contato com a verdadeira e poderosa palavra do Senhor. Então Ele nos deixa uma receita, Ele nos deixa desde a criação até mesmo para a eternidade. Ele nos esclarece. E é necessário que nós entremos em contato com isso. É necessário que nós venhamos a conhecer. Mas aquelas pessoas, os judeus que tinham as escrituras sagradas, que tinham as revelações que os profetas trouxeram, que tinham mesmo aqueles historiadores que haviam escrito os livros históricos ou as crônicas dos reis, todo o acontecimento dos reis, que de certa forma traziam acontecimentos miraculosos para que nós viéssemos a conhecer a vontade do Senhor, o plano divino, tudo aquilo que Ele operou, ou parte daquilo que Ele operou, o mais importante daquilo que Ele operou no passado, viesse trazer para nós. E eles possuíam isso. Eles tinham já, desde o Gênesis, nós começamos no primeiro livro, o livro também chamado de Bereshit, ou No Princípio, que é o livro que nos traz a revelação da criação, da formação de todas as coisas. Desde ali nós já vemos a promessa do Messias, que nasceria alguém ungido, nasceria alguém escolhido, que iria resgatar a humanidade justamente por causa do pecado da humanidade. Então Jesus viria para isso. E os judeus tinham em posse isso. Todos os sábados estavam nas sinagogas e ali estudavam a Torá, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, do Primeiro Testamento. Eles estudavam e ela é cheia de promessa. Tudo ali que faz figurativamente daquilo que haveria de ser Jesus Cristo, ou na pessoa de Jesus Cristo. Mas eles não conseguiram entender. Viam, como disse Jesus, mas não enxergavam, não compreendiam. É como uma criança que está após o nascimento, tudo para ela é novo e ela não entende. Ela olha e não entende, não reconhece, porque não há imagem ainda gravada no seu cérebro de algo. Então ela precisa conhecer, precisa formar essa imagem para que ela possa depois identificar. Eles estavam como essas crianças, mesmo diante da santa palavra de Deus, que tanto eles seguiam, que tanto eles observavam, que tanto eles liam. Mas no momento em que se manifesta
Como eu disse, nós fazemos, né, um pensamento, nós temos a nossa imaginação, a nossa ideia, mas nós temos que estar ela voltado ao plano divino, segundo a vontade do Senhor. E eles não fizeram isso. Eles faziam ideia do Messias que vinha para uma redenção material, física, né? E Jesus veio principalmente para uma redenção espiritual. Veio para a física, porque muitos ele curou, até mesmo ressuscitou mortos, trazendo de volta aquele que já havia morrido, trazendo à vida aquele corpo que já estava inerte, sem vida. Jesus veio trazer, mas o mais importante que ele queria era a parte espiritual para a pessoa. Ele queria a reconciliação do homem para com Deus, e ele demonstra isso várias vezes, quando as pessoas chegavam para ele para pedir, solicitar, necessitando de uma cura física. Jesus então dizia: olha, os teus pecados estão perdoados. E a pessoa não veio para o perdão de pecado, ela queria simplesmente estar livre da sua enfermidade, porque sabia que onde Jesus passava, os milagres aconteciam. Por onde Jesus andava e caminhava, os milagres acompanhavam a sua vida, né? Tanto milagres de curas, de ressurreição de mortos, como também o milagre da multiplicação dos peixes e dos pães. Então eles sabiam que junto a Jesus haveria um milagre, e eles chegavam para isso, mas o Senhor enxergava principalmente a sua principal necessidade, que não é a necessidade de uma cura física, logicamente, porque ou mais dias ou menos dias, né, nós estaremos passando para a eternidade. Uns tão jovens, outros com mais durabilidade de vida, mas todos estarão passando, com enfermidade, sem enfermidade. Nós estamos tendenciosos à morte, né? A morte vai chegar a nós depois do pecado. A consequência foi a nossa morte. A ciência tem se multiplicado, e os meios, né, de recuperação do ser humano estão aí se evoluindo, porém ainda não conseguem tanta longevidade, né? Não conseguimos viver tanto, e uma hora ou outra nós acabamos, né? E por mais que nós estejamos bem tratados, com as enfermidades curadas, vai se definhando o corpo não aguenta. Vai chegar um tempo que ele não vai mais ter vontade de nada, e aí as coisas começam a acontecer naturalmente em nossa vida, e temos uma morte natural por falência dos órgãos, né, sem que haja uma doença, porque os órgãos vão se consumindo e vão se acabando, e nós vamos chegar à morte. Mas não era esse o plano divino, e Jesus veio para resgatar isso. E eles esperavam somente um resgate material ou físico, talvez, porque viviam subjugados aos romanos, não como escravos, não escravizados, não acorrentados, mas eram vassalos. Eles precisavam aí entregar os seus impostos ao governo romano, que cobrava deles, que queria receber de cada pessoa o seu imposto, né? Porque eles deviam essa obrigação ao Império Romano. Então, no momento que Jesus vem a esse mundo como Messias, como ungido, eles logicamente aguardavam alguém que viesse libertá-los do domínio romano. Mas o que adianta isso? O que adianta somente a nossa liberdade? Quantos estão dentro dos presídios nesse momento? Quantos estão lá encarcerados, aprisionados, né? O seu corpo físico, ele está atrás das grades, das ordens ali, daqueles que administram os presídios. Eles estão sob a lei, estão condenados muitas vezes, sentenciados pelos magistrados, pelo crime cometido, mas estão livres. Por quê? Porque lá dentro tiveram um encontro com o Senhor. Quantos estão lá servindo ao Senhor, mesmo aprisionados, mesmo encarcerados, eles estão lá dando glórias ao nosso Deus. E digo para vocês, que aqueles que verdadeiramente estão dessa maneira, eles estão muito mais livres do que muitos que estão aqui fora,
né? Por quê? Porque a liberdade deles é espiritual. E eles sabem que mesmo aprisionados, hoje tendo o seu perdão concedido pela misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eles podem passar para a eternidade. Pode ser que nunca saiam dali, ou quando saírem eles terão a liberdade espiritual que já tinham e terão também a liberdade física. Por quê? Porque eles tiveram um grande encontro com o Senhor. Eles ouviram a palavra do Senhor, eles creram na Bíblia Sagrada e hoje pautam a sua vida por uma vida digna, honesta. Então há uma transformação de vida naqueles mesmos que estão ali dentro dos presídios, e para eles estão livres, mesmo estando sobre a grade, mesmo estando sobre todo o subjugo que ali lhes impõe. Eles estão livres. Por quê? Porque eles têm Jesus em seu coração e eles servem a Deus e sabem que estão pagando um preço por aquilo que fizeram, mais livre do que muitos. Então Jesus veio apregoar essa liberdade. Ele não estava importando com que o Império Romano estivesse ali subjugando aquela nação, até porque de certa forma eles mereciam. E demonstrou-se isso quando eles não souberam entender. Eles fizeram a imaginação de um Messias, do ungido, do Cristo, que viria até onde eles estavam, para libertá-lo, para fazer ali uma revolução, e ali depor, né, o exército romano do comando, e eles então terem um rei, um líder, que lhes desse liberdade. Por quanto tempo? Por quanto tempo durassem? Pela sua vida, pelo resto da sua vida, mas não souberam entender que o plano divino é o plano da salvação de nossas almas, daquilo não que perece, como o nosso corpo, que é parte desse mundo. A Bíblia diz que nós somos pó, e ao pó nós retornaremos. Quando o Senhor, quando Ele fez aquele milagre, vamos dizer assim, constituindo o homem do pó da terra, fazendo barro ali e construindo aquele boneco, e depois soprou nas suas narinas, o espírito da vida, e ele se tornou alma vivente, Então esse corpo aqui veio do pó, e a Bíblia nos diz que para o pó vai tornar, porém a alma, aquilo que permanece, aquilo que vem, aquilo que é a parte espiritual do ser humano, ela vai permanecer. E para isso então Jesus foi enviado, não somente para dar libertação ao nosso organismo, ao nosso corpo, como uma cura, ou até mesmo uma ressurreição, mas sabemos que Lázaro, que ressurgiu da morte, voltou a morrer, novamente ele teve que morrer. Naquele momento ele voltou à vida, mas o mais interessante, o mais importante era a sua alma, era a parte espiritual que vai encontrar-se com o seu Criador, que vai ter um encontro, bom ou ruim, vai para esse encontro, E eu espero que nós, você que está nos ouvindo e vendo, e nós aqui também possamos estar naquilo que é um encontro bom com o Senhor. Para isso Jesus veio, e Ele envia os 70, envia para que eles fizessem uma grande obra, e ele disse: olha, a colheita vai ser boa. E no versículo de número 17, quando os 70 voltam alegres, dizendo: Senhor, com seu poder até os demônios se submetem a nós. Jesus disse: em meu nome expulsarão os demônios, no nome, na autoridade. Jesus delegou isso à sua igreja, aqueles que recebem o Espírito Santo, recebem a vida de Cristo em si, através do Espírito Santo, que hoje opera em nossas vidas, no nome de Jesus, Jesus o Cristo. A Bíblia nos relata em Atos dos Apóstolos, alguém que viu Paulo, viu ele expulsando os demônios, e falou: olha, é fácil então. Aí há um método, aí uma palavra aí, como abracadabra, Shazam e outras formas de palavras. Talvez eles acharam que somente por palavras então
que eram ditas pudesse expulsar o demônio. E assim foram fazer imitando Paulo. E aí a Bíblia nos revela que eles chegaram até aquela pessoa e disseram: olha, em nome do Jesus que Paulo prega, sai dessa vida. E o demônio virou para eles e disse: olha, eu conheço Paulo, conheço Jesus de Paulo, mas vocês eu não conheço. E aí diz que eles saíram de lá pelados, porque ele agarrou a eles e foi rasgando as vestes, e eles, para não serem consumidos, deixaram até as roupas rasgadas para trás e saíram envergonhados. Por quê? Não é simplesmente pela palavra, não é simplesmente por falar, por imitar, mas é por ter a delegação de Jesus Cristo. Quando ele delega poder e autoridade aos seus servos, então nós vemos que Jesus delegou para eles, e eles disseram: olha, Senhor, no teu nome, no poder que o Senhor nos deu, com o seu poder, os demônios se submeteram a nós, nós estávamos longe, mas quando os demônios vinham, nós dizíamos: saia em nome de Jesus, e eles saíam. Por quê? Porque eles foram delegados e autorizados pelo Senhor Jesus para fazerem aquela obra. E aí Jesus disse: olha, eu vi Satã caindo do céu como um relâmpago, né? E aí disse: olha, lembre que eu dei autoridade a vocês para pisarem cobras, né? Para pisarem escorpiões. Quer dizer, as coisas ruins eles tinham autoridade, e ainda sobre todas as forças do inimigo de nossas almas. Jesus delega autoridade para aqueles que se submetem a ele, para aqueles que estão na sua presença. Mas ele disse: olha, tem uma coisa, não se alegrem por isso, não se alegrem porque vocês têm autoridade agora sobre o inimigo de nossas almas. Vocês têm autoridades para fazer, você tem autoridade para, em meu nome, expulsar demônio, curar os enfermos, operar maravilhas. Não se alegre por isso, porque isso são coisas passageiras. Se alegre antes, porque os seus nomes estão escritos no céu. Apocalipse e outras partes da Bíblia fala dos livros das obras e do livro da vida, onde todos aqueles que foram achados escritos no livro da vida estavam na presença do nosso Deus eterno. Presença alegre, como eu disse: vinde bendito de meu Pai. Jesus, um dia falando sobre isso, ele disse: olha, vai acontecer um dia em que haverá um julgamento, e eu direi: aqueles que estiverem à minha direita, que me aceitaram, que foram honestos, que procuraram viver uma vida pautada na minha palavra, na palavra que o meu Pai deu, eu direi: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mas direi aos que estiverem à esquerda, aqueles que negligenciaram, aqueles que afastaram, aqueles que abandonaram, aqueles que nunca quiseram ouvir, aqueles que rejeitaram a minha palavra, a minha pessoa, rejeitaram a salvação, eu direi a eles: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Ali haverá choro e ranger de dentes. Por isso que eu disse, Jesus nos prepara, a palavra de Deus nos prepara, Ele nos dá essa autoridade nos dias de hoje, para nós pregarmos, porque não parou aí. Depois Ele diz a todos os discípulos: ide, fazeis discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? E vão até os confins da terra. Então nós precisamos usar todos os meios, por isso estamos aqui, por isso essa grande oportunidade, por isso esse grande sacrifício da nossa parte, de estarmos aqui todas as semanas, né? Mantendo essa programação no ar, para levar um pouco da palavra de Deus para a sua vida, levar a paz e o conhecimento do nosso Deus eterno, através de seu Filho Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador, em que todos que quiserem ir e serem dito para eles: vinde benditos de meu Pai, tem que o aceitá-lo como único e suficiente Salvador, e agora viver uma vida pautada diante da sua presença, para que justifique as suas obras, não que receba o perdão, mas que seja as suas obras agora justificadas dentro da palavra de Deus, para dizer: verdadeiramente sou filho de Deus.
Jesus envia aqueles 70, mas depois ele manda um comissionamento a todos aqueles que estavam perto dele, quase 500 pessoas, a Bíblia nos relata que estavam ali, e ele diz: vão, recebam poder, e vão pregar o meu evangelho, até os confins da terra. Por isso nós estamos aqui, usando dessa programação, usando também até mesmo da internet, né? Passando ali a nossa programação, para que alguém possa ouvir, para que possamos evangelizar alguém, para que alguém possa ter a esperança através dessa programação, porque aqui nós falamos: Jesus Cristo é o único Salvador, e se você quiser ir para o céu, tem que aceitá-lo como único e suficiente Salvador de sua vida. Aproveite essa oportunidade, reconheça, receba Jesus, volte para os caminhos do Senhor. Você que está afastado, você que parou, você que desanimou, não pare, não deixe que o inimigo te envolva e você não venha fazer a vontade do Senhor. Faça a vontade do Senhor em sua vida, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que você possa ter, né, a certeza de vida eterna e estar na presença do Senhor. Que o Senhor te abençoe, que o Espírito Santo fale melhor ao seu coração. Assim eu agradeço essa oportunidade, esperando que você se reconcilie ou venha aceitar Jesus como Salvador de sua vida. Amém. Olha, você que ouviu essa